Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nossa Mãe Maria Santíssima. Olá, eu me chamo Joreli Maria e esse é o segundo vídeo que faço para o nosso canal Leigos que Sabem. E hoje eu vou tratar sobre o tema do temor de Deus. Penso que o temor de Deus é um ponto-chave, né, para entendermos os nossos problemas. Os problemas de nós católicos não vivermos a fé, né, e não buscarmos reconhecer, porque nos falta o temor de Deus. No que consiste o temor de Deus? Consiste simplesmente, eu vou falar aqui de uma maneira bem simplificada, né? O temor de Deus, ele consiste em dar a Deus o que ele merece. Basicamente isso, né? Em reconhecer a grandiosidade de Deus, né? Do seu amor infinito, de sua misericórdia, da sua entrega na cruz por nós, o seu grande amor que foi demonstrado na cruz. E por esse conhecimento de Deus, gera em mim a gratidão. O desejo de corresponder ao amor de Deus, a responder ao chamado que me foi feito desde o meu nascimento. Porque diz o Catecismo da Igreja Católica que nós somos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Então, o temor a Deus é responder de fato aquilo que nós somos criados com liberdade. Nós somos livres. Então, hoje se percebe que falta um pouco dessa consciência do que seja do temor de Deus. Então, vamos analisar um pouco na Sagrada Escritura, né, o que nos fala sobre o temor de Deus. No livro de Eclesiástico, no capítulo 1, versículo 34 e seguintes, né, que vai falar sobre o amor de Deus. Eclesiástico, não é Eclesiastes, né, porque na Bíblia dos protestantes não tem esse livro, né? Então, só em nossa Bíblia que temos essa riqueza, né, do livro de Eclesiástico. Então, ele vem falar para nós assim: pois o temor do Senhor é sabedoria e instrução, e o que lhe é agradável é fidelidade e doçura. Ele encherá os celeiros daqueles que as possuem. Não sejais rebelde ao temor do Senhor. Não vás a ele com o coração fingido. Não sejais hipócrita diante dos homens. Então, nosso Senhor, ele nos convida ao temor de Deus, a não sermos hipócritas diante dos homens. Aqui, já vou comentar uma frase do Papa Leão XIII, que ele disse, né, em uma certa carta que ele escreveu, que hoje o mal cresce porque os bons não querem difundir, não querem lutar para defender a fé. O Papa Francisco, recentemente, em uma homilia sua, no dia 31 de janeiro, você pode conferir esta homilia do Papa, ele diz que a humanidade tem perdido, né, o senso, o conhecimento do que seja pecado. O pecado tem se tornado normal, natural ao homem. Então, e nisso tudo se perde o temor de Deus. Se perde a consciência de que se deve amar a Deus e de que se deve dar a Deus aquilo que Ele merece. A gratidão, o respeito, a modéstia que nós devemos ter. Então, a postura que nós devemos ter diante do mundo, diante da sociedade. Então, o livro de Eclesiástico, ele vem dizer para nós, nosso Senhor, que nós não podemos ser hipócritas diante dos homens. Então, nós não devemos ser hipócritas. O que é isso? É não nos calarmos diante da mentira e deixarmos de dizer a verdade. Isso era a hipocrisia. O temor de Deus, ele consiste em que a nossa vida demonstre
o quanto nós amamos a Deus. Nosso Senhor, ele vem dizer no Evangelho de que quem me ama obedece os meus mandamentos. Então é claro, quem não obedece os mandamentos de Deus, com certeza não ama a Deus. É um hipócrita que, como diz nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, você pode conferir. No versículo 7, ele vem dizer assim: hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. Este povo somente me honra com os lábios. Seu coração, porém, está longe de mim. Vão é o culto que me prestam, porque ensinam preceitos que só vêm dos homens. Então, esse era o hipócrita, que diz que ama a Deus, mas não quer viver segundo a lei de Deus. Não quer obedecer os seus mandamentos. Acha que é normal certas práticas pecaminosas, abomináveis aos olhos de Deus. Uma coisa para nós entendermos é que eu dirijo a palavra para os católicos que estão me escutando, né? Que nós não sejamos hipócritas. Que amemos a Deus com a vida, de coração, demonstremos em nossos atos como nós falamos, o que nós escutamos, as músicas que nós ouvimos, a roupa que nós vestimos. Isso tudo deve falar do amor, do temor que nós temos a Deus. Então, hoje nós vemos essa realidade dentro de nossa igreja. A secularização de tudo que é sagrado. A profanação de Deus. Até mesmo dentro da igreja. E isso as pessoas fazem inconscientemente. Em outros vídeos eu vou falar sobre a influência, né, desse pensamento marxista, né, socialista, que nós hoje aprendemos aqui nas escolas, nas universidades. Por isso é tão difícil de perceber, né? Mas, como diz o Papa, o pecado, o que é mal, tem se tornado normal. Já não é mais estranho. E as pessoas têm achado normal o que não é. Pegar um ritmo mundano, profano, e colocar uma letra cristã e dizer que isso é católico, isso falta ao temor de Deus. A igreja, ela não precisa acompanhar a mundanização do século em que nós vivemos. Mas, pelo contrário, a igreja é chamada pelo Concílio Vaticano II a santificar o mundo. Isso não quer dizer que nós vamos mudar em nossos conceitos, naquilo que nós acreditamos, chutar os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos da igreja, como se isso já não fosse mais necessário. Não é assim. Cabe a nós, no século em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, testemunharmos, o Evangelho. Anunciarmos com veracidade, sem medo, sem respeito humano, a nossa fé, a nossa doutrina, o que nós acreditamos. Não é seguir o mundo, mas é mostrar o novo para o mundo. O que de novo nós vamos mostrar ao mundo se dentro de nossas igrejas estamos mundanizando a igreja? Uma pessoa que está no mundo ouvindo rock, ou heavy dance e tudo mais, o que ela vai encontrar de novo dentro da igreja? Se nós também oferecemos a mesma coisa. O que nós devemos oferecer para a juventude, para o mundo, é uma vida santa. É uma vida de testemunho. É abrir mão dessas coisas que não nos é necessário. Como diz Santa Teresa de Ávila, só Deus basta. Se a Deus tenho, o que mais me falta? O que mais me falta? Então, a maneira também, e deixa eu tocar aqui num ponto muito importante, sobre o que nós vestimos. Fico muito triste em ver a juventude católica hoje. Com roupas decotadas, com calças apertadas, mostrando o corpo, né? Isso não é vestimenta de quem ama a Deus, de quem teme a Deus. Não é. E eu digo com São Paulo, e me permita dizer isso, né? Como São Paulo diz, né, no Atos dos Apóstolos, ele vem dizer assim: ou não sabeis
que os nossos corpos são templos do Espírito Santo. E que devemos cuidar. Nós devemos cuidar do nosso corpo. E não devemos ser motivo de queda para os outros. Então, uma jovem e uma mulher católica não deve se vestir como o mundo se veste. Roupa decotada, né? Calças apertadas. E deixaria eu falar bem claro. Deve-se usar saia mesmo, entendeu? Saia, abaixo do joelho. Né? Com modéstia. Sem exagero, mas com modéstia. Devemos demonstrar ao mundo que nós amamos a Deus. E deixaria eu falar, roupas que são indecentes são contra o sexto mandamento. É um pecado. É um pecado porque leva os outros a pecarem. Além de você estar pecando também, pela sensualidade. Então devemos temer a Deus, obedecer os seus mandamentos. Devemos amar a Deus e demonstrar que nós amemos. Muitas vezes, quando nós falamos, né, das coisas que se faz hoje no mundo sobre o mal que está em nosso mundo, e em outros vídeos eu vou falar sobre isso, e eu vejo isso em muitos católicos, né, que me agridem, dizem, mas você é fanático, não se pode falar isso, tem que respeitar as pessoas. Meu irmão, nós devemos respeitar as pessoas na medida que elas agradam a Deus e são realmente pessoas. Porque hoje o mundo, as pessoas se comportam como animais e nós devemos respeitar isso? Não! Devemos mostrar para as pessoas que elas estão se desrespeitando e desrespeitando a Deus. Falta hoje o conhecimento de Deus. Falta amar a Deus. E deixa eu falar para vocês. O nosso Deus tem sido blasfemado, cuspido em nosso país. Um exemplo, assistam os vídeos, se possível, daquele programa Porta dos Fundos, da Globo. O quanto agridem a nossa fé, os nossos dogmas, o nosso Deus. E nós vamos ficar calados? Devemos temer a Deus. Temer a Deus é demonstrar com a vida, é amá-lo, é ser católicos de fato, é adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento, é rezar o Santo Rosário todos os dias. Consiste em testemunhar a nossa fé. Não querer falar como o mundo fala. Não querer ouvir as porcarias que o mundo ouve. Não querer assistir às coisas que agridem a nossa fé. As novelas, por um exemplo, quem dá mais audiência às novelas? São os cristãos, são os católicos, infelizmente. Se num país que a maioria é cristão, são católicos, quem vocês acham que dá audiência a essas porcarias da Globo? São os católicos, são os cristãos. Então precisamos fazer alguma coisa. Precisamos amar a Deus de fato, não só com as palavras, mas com a vida. Mais com a vida. Eu não aqui estou julgando ninguém. Porque muitas vezes quando nós falamos a verdade, né, e queremos falar de Deus de uma maneira aberta, né, as pessoas acham que nós estamos julgando, ou condenando, ou apontando esse ou aquele. Não. Mas o que eu quero fazer é um convite, né, para que os católicos vivam a catolicidade autêntica, no temor de Deus, no amor a Deus, na obediência aos seus mandamentos. Porque Jesus mesmo diz, aquele que diz que me ama, mas não cumpre os meus mandamentos, não ama a mim e nem ao Pai que me enviou. São palavras de nosso Senhor. E caridade também é falar a verdade. Chega, né? Chega de católicos que têm medo, que têm respeito humano. O que era o respeito humano? Que é o mal. Que é o mal. É deixar de falar a verdade porque eu vou magoar esse ou aquele, mas porque eu temo a Deus e amo, quero também, né, convidar as pessoas e anunciar essa verdade para que Deus seja mais amado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso se fala muito hoje, né? Que
Se ama a Deus sobre todas as coisas, o que era amar a Deus sobre todas as coisas? É dar a Deus o que Ele merece. É amá-lo de fato sobre todas as coisas. É eu acordar, eu pensar em Deus. É levar o meu pensamento para Deus. É tirar um tempo para Deus. Hoje muitos católicos dizem isso. Ai, eu não tenho tempo por aqui de rezar. Como não? Como não? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É ao menos tirar 15 minutos para estar com Deus. Ainda é pouco. Ainda é pouco. O que você acha que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que é? E hoje, infelizmente, né, se tem essa cabeça, né, de uma falsa liberdade que nós devemos respeitar os outros e, lógico, devemos respeitar a pessoa humana. Devemos respeitar o ser humano, sim, mas não devemos ser coniventes com o mal. Porque o Papa Leão XIII, ele já dizia que recuar diante do inimigo, né, ou se calar, quando de todas as partes se ouve alaridos, ou seja, barulhos contra a verdade, e se calar, né, isso é próprio do homem covarde e que não tem fundamento em sua fé. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós não podemos recuar, nós não podemos nos calar, mas dizer como Santa Teresa de Ávila, né, lutar pelos interesses de Deus. Então convido você, meu irmão, minha irmã que está vendo esse vídeo, a amar a Deus, a tomar uma atitude de temor, de obediência aos mandamentos, a se vestir como nos pede nosso Senhor, a falar como nos pede nosso Senhor. É só você se perguntar, né? Muitos fazem esse exercício. Será se Jesus em meu lugar faria isso? Né? E nós católicos podemos dizer também, né? Será se Nossa Senhora faria? Será se Nosso Senhor faria? Se nós devemos ser conformes Cristo, como diz São Paulo, né? Que tenhamos em nós os mesmos sentimentos de Jesus. E o sentimento de Jesus é amar a Deus e obedecê-lo, mesmo que custe a minha vida, mesmo que eu vá até a cruz, que eu seja crucificado, que eu seja blasfemado, mesmo que todos se voltem contra mim, eu não vou abandonar nosso Senhor. Eu não vou ter vergonha de anunciar a verdade, de falar de Jesus. Chega de católicos mornos, porque diz a Sagrada Escritura que nós ou sejamos ou quentes ou frios, porque mornos Deus vomita. Sejamos católicos fervorosos, tenhamos em nós os dons do Espírito Santo. Ansiemos pelos dons do Espírito Santo, principalmente o do santo temor de Deus. E amemos a Deus sobre todas as coisas, mesmo que custe a nossa vida. Porque nosso Senhor mesmo disse, né, se perseguiram a mim, quanto mais a vocês, serão levados para os tribunais, né, serão açoitados, serão mortos por causa do meu nome. Então não tenhamos medo. Não tenhamos medo. Sejamos católicos de fato. Anunciemos a verdade de nosso Senhor. Vivamos a nossa fé. Amemos a Deus. Vamos buscar e clamar pelo santo temor de Deus. Que a Santíssima Virgem Maria nos ajude. Que ela possa ser aquela que nos oriente nos caminhos deste mundo cheios de trevas. Mas eu digo para vocês, quanto mais há trevas, mais brilha a luz. Quanto mais há trevas, mais a luz é perceptível. Então, sejamos luz, sejamos sal, amemos a Deus, amemos a nosso Senhor. E não amemos só com os lábios, como nos adverte nosso Senhor. Amemos de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.